Beleza, pessoal, dando continuidade aqui nos nossos aprendizados sobre Flutter. Nos últimos vídeos a gente aprendeu um pouco sobre questões de layout. Trabalha ali tanto com a column quanto a row, para poder criar nossos widgets em algumas posições pré-determinadas. E até então, o único conhecimento que a gente tinha era um pouco sobre o stateless widget, para poder a gente criar ali os nossos componentes em tela. Só que a gente não aprofundou muito nisso. E outro quesito também, como a gente pode ver nos vídeos anteriores, que de acordo com o que a gente mudasse em tela, e por exemplo, salvasse aqui, igual agora eu vou tentar mudar a cor desse fundo aqui, vou colocar ele como vermelho. Então se eu salvar aqui, na verdade ele está rodando esse carinha aqui, engano. Então se a gente pegar aqui, passar aqui um vermelho e salvar, ele vai mudar, já refletiu ali. Algo que a gente tem que pensar nesse momento é que isso acontece por quê? Porque o Flutter, ele tem um carinha que chama Hot Reload, que seria esse raiozinho aqui que a gente estava vendo nos vídeos anteriores. E o que ele faz? Ele é basicamente um preview do nosso app. Então, tudo que a gente escrever aqui e depois salvar, ele já automaticamente é refletido ali no nosso emulador, que a gente estiver rodando a aplicação. Tanto no iOS quanto no Android, independente do que estiver rodando, talvez um web ou até mesmo um desktop, quando a gente já escreve ali esse código refletido em tela, ali praticamente em tempo real. Então é muito importante a gente saber disso, que isso não tem nada a ver com o estado, né? O estado da nossa aplicação. Isso não tem a ver com o estado da nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu quisesse que essa tela mudasse dinamicamente de cor, isso não tem nenhuma ligação com o hotload. O hotload só dá um preview do que o nosso código vai fazer. Não necessariamente a nossa tela vai mudar de cor porque eu estou salvando ele aqui, né, e clicando no raiozinho do hotload. Então, por exemplo, aqui eu coloquei minha tela nessa cor amber. Beleza, que ele me deu esse preview. Só que se eu quisesse ter uma lógica que eu mudasse a cor de fundo aqui do scaffold, que, por exemplo, poderia ter um botão aqui no meio que quando eu clicasse nele, ele ia intercalar entre duas cores. Por exemplo, eu clico nele, ele volta para branco, e eu clico nele de novo, ele volta aqui para a cor amber. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Então, esquece um pouco agora do hotload. Hotload é só um carinha ali que facilita o nosso dia a dia, que a gente escreve no código, em tempo de desenvolvimento, né? Você escrevendo seu código, já vai refletir em tela e a gente vai ter uma noção melhor, né? Para poder codificar no dia a dia. Então, tendo isso em mente. Até então, a gente estava criando nossos widgets utilizando o Stateless Widget, que é basicamente como o próprio nome diz, ele é um widget sem estado, no caso stateless, sem estado. Então, quando a gente usa o Stateless Widget, a gente vai usar ele principalmente em coisas estáticas, coisas que não mudam. Então, por exemplo, eu tenho um texto informativo na minha tela, um Stateless Widget. Eu tenho uma imagem na minha tela, que ela não muda. A partir do momento que ela é carregada ali, ela não muda. Pode ser um Stateless Widget também. Eu tenho algum card informativo, por exemplo, eu tenho um cartão, né, na minha tela que quando eu clico nele, ocorre alguma coisa. Mas até então, ele é estático, ele só apenas tem algumas instruções nele. Então, isso é um stateless widget também, um widget sem estado. Então, tudo que for algo estático na sua tela, que ele não muda. Então, por exemplo, aqui eu tenho textos pré-determinados, que é o texto 1, 2 e 3. Se por algum motivo eles fossem trocados dinamicamente, por exemplo, esse texto 1, cada vez que eu clicasse na tela, ele ia somando. Então, esse é texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, e assim vai. Então, se ele fosse algo dinâmico, algo que muda ali com alguma ação que a gente faz, porque quando a gente vai falar de estado, o estado da nossa aplicação, o estado é basicamente algo que ocorre a partir de determinada ação. Então, por exemplo, eu tô ali no restaurante, eu vou fazer um pedido. Então, para fazer um pedido, normalmente eu chamo o garçom. Então, a partir de uma ação minha, vamos dizer que o estado ali do restaurante mudou, porque ele tinha um ouvinte, que seria o garçom, e ele escutou alguém chamando. Então, a partir de ele escutar alguém chamando, mudou ali o estado do restaurante e ele veio me atender. Então, por conta disso, eu pedi meu pedido. Mas, por exemplo, eu entro no restaurante, fico de boca fechada, nem pego o cardápio. Eu tô sem estado ali, porque eu não tô chamando ninguém, então ninguém vai vir me atender. Então a gente pode pensar no estado como algo dessa forma, que o estado ele é algo simples, é algo que vai mudar
a partir de alguma ação. E essa ação pode ou não ser do usuário. Então, por exemplo, voltando ao assunto do restaurante. Se eu entrar no restaurante e chamar o garçom, então eu tive a ação de chamar ali o garçom. Então o estado do restaurante mudou e o garçom veio até mim para poder pedir ali, para saber qual que seria o meu pedido. Beleza. Então isso a gente pode falar que é uma ação do usuário. Então o usuário entrou no restaurante, levantou a mão e foi atendido. Beleza. Mas quando eu falo de uma ação que não necessariamente precise que o usuário dê início a ela, né? Que o usuário seja o gatilho. Eu posso fazer um código que a cada 1 minuto a minha tela vai mudar de cor. E quem fez esse código fui eu. Não foi o usuário que vai estar utilizando o aplicativo. Fui eu ali que fiz uma lógica que a cada 1 minuto a tela vai mudar de cor. Uma cor aleatória. Então, por exemplo, entrando no mesmo exemplo do restaurante. Eu posso entrar no restaurante, pegar o cardápio e não chamar o garçom. Só estou vendo o cardápio ali. Só que aí a lógica do restaurante era o quê? O chefe lá falou, ó, toda vez que alguém vê um cliente ali que tá com um pouco de vergonha de chamar o garçom, até mesmo levantar a mão, vocês vão lá e atendam. Então aquilo é uma regra de negócio, digamos assim, uma lógica do próprio restaurante. Então não necessariamente quem tá entrando ali, né, o usuário que tá pegando ali o cardápio e vendo, não necessariamente ele precisa de uma ação para ter uma mudança de estado. No caso, essa mudança de estado ocorre ali pelo próprio restaurante, que teria essa lógica ali, que a gente pode dar analogia ao código. Então, pensando nisso aí, né, e falando bastante e não colocando nada em prática, é aí que a gente tem outro carinha para a gente criar nossos componentes, que é o Stateful Widget, que seria esse carinha aqui. Deixa eu dar um enter aqui. E como a gente aprendeu na aula anterior, dos snippets, né, que são geradores de código, isso já tem aqui no próprio VS Code, que a gente só escreve ali a sigla e ele já vai dar o código pré-descrito. Então, se a gente escrever STF, ele vai nos gerar aqui um Flutter Stateful Widget. E aqui, ó, ele já fica todo, como eu posso dizer, todo selecionado, que eu posso só simplesmente apagar e escrever o nome que eu quero. Então, vai ser meu widget de estado, por exemplo. E ali eu já vou ter meu stateful. E da mesma forma que é o stateless widget, no final ali o stateful também herda de widget. Então eu também consigo criar widgets a partir dele. Como vocês podem ver aqui, ambos herdam de widget. Então segue o contexto ali de herança. Tendo isso em mente, a gente pode ver aqui que o stateful é um pouco diferente. E até como o próprio nome dele diz, é um widget de estado. Então diferente ali do stateless, né, que é um widget sem estado, o stateful é um widget com estado. E a gente pode ver aqui que ele é um pouquinho diferente, porque ele gera duas classes, né? Ele gera a classe dele e a classe de estado, que é onde tem ali o método build. E aqui ele faz um override no método, né? Que ele cria o estado, que referencia a nossa classe de estado ali embaixo. Tendo isso em mente, a gente pode recortar aqui nosso stateful por agora. Deixa eu colocar ele aqui na main. E vamos retornar ele como a nossa home agora. Na verdade, deixa eu só pegar o nomezinho dele aqui. Eu separei ele. Deixa eu jogar ele aqui embaixo por enquanto, depois a gente coloca ele no arquivo separado. Vamos pegar ele aqui, botar como nossa home. Vamos dar aqui um restart para poder pegar ele. Por enquanto tá sem nada, então vamos copiar aqui esse scaffold que tá aqui no return. Vamos colocar ele aqui. Pra gente ter algo para ver. Pode apagar esse dower aqui e pode apagar esse appbar por enquanto. Vamos só deixar o scaffold mesmo com a cor vermelha. Beleza, a gente tem aqui nosso widget de estado. Como a gente pode ver aqui, a gente tem duas classes. Essa classe é destinada, ela tem a responsabilidade de desenhar o nosso widget. Então ela só vai desenhar o que vem aqui da nossa outra classe, que seria createState. Ela vai desenhar o que vem aqui desse método. E aqui a gente tem outra classe que fica responsável pelo controle do estado daquele componente, daquele widget. Então, por exemplo, a gente pode criar uma variável aqui, booleana. Pode ser vermelho, deixa eu colocar aqui. Vermelho. Vou colocar isRed para não ficar tão feio. Vermelho, você tá lá como false. Beleza. Aí aqui a gente pode passar um body e a gente pode passar um botãozinho. Vamos colocar aqui um elevated button. Aqui a gente abre a função. Aqui no child
a gente passa um text. É vermelho. E fecha aqui. Pronto. Vamos aqui dar um refresh. Vamos passar um center aqui para ele estar no meio agora. Beleza, vamos passar um concha aqui só para ele parar de reclamar. Certinho. Então o que a gente vai fazer? Aqui no botão, quando a gente clicar, aquela variável ali isRed vai receber o inverso dela. Então, por exemplo, se ela está false, quando eu clicar, ela vai para true, vai para verdadeiro. Se ela está verdadeiro, se eu clicar de novo, ela vai para false. E aqui a gente pode dar um print para ver o que está acontecendo nessa variável ali em cima. A gente pode salvar, abrir o console aqui, vamos apagar. Cliquei. Essa variável que estava aqui em cima, isRed, que ela começou como false e ela está true. Então, se eu clicar de novo, ela vai receber o inverso desse booleano. Então, se eu clicar, false. Cliquei de novo, true. Beleza. Tendo isso em mente, a gente está vendo ali que, de certa forma, quando eu clico ali, está mudando o valor da nossa variável. Então, a gente já pode utilizar isso para mudar o estado? Vamos dar uma olhada. Então, aqui, a gente vai pegar essa variável e fazer um ternário. Se for vermelho, eu quero aplicar a cor vermelha. Se não for, eu quero aplicar um colors.amarelo. Então, se não for vermelho, se essa variável aqui isRed não for true, ele vai atribuir a cor de amarelo. Então, se eu salvar aqui, a gente pode ver que o último valor que a gente tinha era true. Se eu clicar agora, tá false. Certo, mas foi para false, mas por que não mudou aqui, né? Já que eu coloquei que a cor de fundo. Se essa variável for verdadeira, vai ficar como vermelho, ali no nosso ternário. Se não, deixa eu voltar aqui, senão ela vai ser amarela. Então por que não mudou? Se a gente clicar aqui no hot load, lembra que eu mencionei que é aquele preview que a gente tem no Flutter? Se a gente clicar aqui e salvar, automaticamente o hot load já tem a propriedade de dar um refresh na nossa tela. Então ele vai pegar as últimas atribuições ali de variáveis, enfim, e ele vai dar ali uma mudança de estado na nossa tela. Ele vai dar um refresh. Então se a gente for dar esse refresh agora utilizando o hot load, como a última atribuição que tinha ali na nossa variável é false, se a gente dá o hot load, vai mudar para amarelo. Mas vocês concordam comigo que não tem como a gente ficar dependente do hot load para o usuário, né? Porque o usuário não vai conseguir clicar aqui no raiozinho, né? Ele não vai ter o hot load para atualizar o estado dele. Então, por conta disso, quando a gente está mexendo aqui com o stateful, ele tem um carinha que é o setState, que o que ele faz? Ele basicamente, a gente pode pegar a variável ali, né, que a gente está fazendo essa atribuição de estado, colocar ela aqui dentro, o que ele faz? Ele basicamente vai dar esse refresh na tela. Esse mesmo refresh que a gente dá ali com o hot load. Então, se a gente clicar aqui agora, ele vai mudar. Porque quando a gente clica aqui no setState, ele rebuilda a nossa tela, né, se for preciso, e já pega ali essas verificações. Então, agora que a gente tem esse hot load aqui automático, digamos assim, sempre que a gente for clicar, a gente vai ter essa mudança ali do estado da tela. Então, estado, né? Vamos falar um pouco mais a fundo do que é o estado. O estado é basicamente o momento que a gente está ali na nossa aplicação. Então, qual que é esse momento? Lembrando que a gente falou no início do vídeo, o estado, né, o momento ali da nossa aplicação, é mudado a partir de um gatilho. Então, qual foi o nosso gatilho? Ao clicar nesse botão, eu mudo o valor dessa variável, no caso ali, quem iria clicar no botão seria o nosso usuário. Então, a partir de uma ação do usuário, o momento, né, ou o estado da nossa aplicação muda. Então, a partir dele clicar no botão, mudou o estado. E o estado, ele pode ser uma simples variável, ele pode ser atribuído a uma classe tendo vários objetos, não importa. É só o momento que a nossa aplicação está, não tem nada além disso. Então, cliquei aqui, agora a partir de uma ação minha, o momento da minha aplicação vai mudar para a variável isRed, né, ser verdadeira. Então, a partir disso, o estado reflete em tela e muda a cor do meu scaffold. Ah, o usuário clicou novamente, então teve votação. Então ele passou essa variável para false. Então alterou o estado, né, o momento, e foi para amarelo. Simples assim, não tem nenhum mistério. Então isso é um pouco da diferença entre o stateful e stateless. Então sempre que a gente quiser ter ações ali que mudam o estado da nossa aplicação, né, o momento que ela se encontra ali, a gente pode utilizar um stateful para poder fazer essas mudanças em tela dinamicamente.
Beleza, pessoal, voltando aqui só para complementar algo que eu tinha esquecido. Como eu disse ali nos exemplos, o nosso estado ele pode mudar ou não a partir de uma ação do usuário. Então, como eu dei de exemplo, aquela questão do restaurante, que se eu não chamar o garçom, depois de um X momento, né, que ele tiver ali no restaurante, e ele vê ali que um cliente ainda não chamou ele, né, para fazer um pedido, ele acaba indo lá sozinho, né, por ser uma, digamos, uma regra de negócio do restaurante. Então, o que eu fiz aqui? No momento, vocês não precisam saber o que é esse init state, que a gente vai ver ele nos próximos vídeos, que são os ciclos de vida dentro ali do no nosso stateful. Então, o que o nosso init state faz? É basicamente uma função que tudo que eu colocar dentro dela, quando o nosso stateful, né, nosso widget com o estado foi iniciado, ela vai ser executada. Então, eu fiz algo bem simples aqui. Eu peguei um feature.delay e falei, ó, que depois de 3 segundos, né, ele tem a duração de 3 segundos, e depois disso, ele vai ter um set state, né, que ele vai dar o refresh na nossa tela, e eu vou falar que o isRed vai ser como true, então vai mudar para vermelho, aqui na nossa lógica da cor de fundo. Então, se a gente for ver aqui e resetar essa aplicação, para ele poder cair nesse init state, né, que é o momento inicial que ele vai... O momento inicial de quando ele vai executar o nosso it, ele vai cair no init state. Então é por isso que a gente vai resetar totalmente a aplicação. Então, resetando aqui, tela tá amarela. 1, 2, 3. Mudou para vermelho, que foi o que eu fiz aqui. Então, vocês podem ver que o nosso estado ele pode mudar ou não a partir de uma ação que não seja do usuário. Então, aqui na minha lógica, por algum motivo eu falei que quando o cara cair nessa tela, depois de 3 segundos, automaticamente a nossa variável booleana vai ser setada como true e por conta disso, a nossa tela vai mudar para vermelho. E essa é uma regra minha. Então, vocês podem ver que o estado da nossa aplicação pode mudar ou não de acordo com uma ação do usuário ou uma própria ação que você, como desenvolvedor, escreve ali, que não necessariamente necessita de um gatilho externo, né? De um usuário clicando no botão, por exemplo. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. Tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Algum ponto de melhora, deixa nos comentários também. E até mais.